Vamos dar início a mais uma conversa slow. Começo por agradecer a vossa participação nesta dinâmica que temos vindo a organizar e temos muito gosto em realizar e não seriam possíveis sem a vossa presença. Por isso, muito boa noite a todos e muito gratos pela vossa presença. E também boa noite, Filipe Gomes, que é o nosso convidado desta conversa. Estamos também muito agradecidos por termos o Filipe como convidado de hoje. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui a falar com vocês. Ótimo, muito obrigada. E vai ser mesmo uma conversa muito inspiradora e muito interessante. Esperemos que sim. Claro que sim. Estou mesmo desejosa por saber também todo o trabalho, o seu percurso, experiência. Vai ser mesmo muito bom. Começando por fazer uma breve também um enquadramento da associação. A Associação Slow Movement de Portugal é enquadrada pelos valores do movimento Slow e pretende aplicar na prática os seus princípios e filosofia em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável, solidário e integrado para as comunidades, ambiente e indivíduos. Desde o início deste ano temos realizado esta dinâmica das conversas flow, em que cada mês damos destaque a uma vertente e contamos com a partilha de uma pessoa, de um projeto relacionados com a filosofia slow e cujo propósito se tornou uma verdadeira inspiração. Este mês de julho está a ser dedicado ao turismo slow e temos como convidado, não é, o Filipe, que temos como convidado o Filipe. O Filipe é natural do Porto, tem 50 anos de idade, trabalhou na área do multimédia durante mais de uma década e é fundador do projeto Alma de Viajante, um dos mais conceituados blogs de viagem de Portugal, múltiplas vezes premiado como blog de viagens, nomeadamente no Blogger Travel Awards da BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, nos Open World Awards da Momundo e na Fitur, Feira Internacional de Turismo em Madrid. Percorre o mundo em busca de histórias e pessoas que dão vida às suas crónicas. Esteve em mais de 100 países, fez 2 viagens de volta ao mundo, de longa duração, mas sempre que possível viaja dentro de portas para partilhar o que melhor existe em Portugal. Foi 21 vezes ao Irão, na pele de líder de viagens, país pelo qual é profundamente apaixonado. Editou um livro de crónicas chamado precisamente Alma de Viajante, em que retrata a primeira dessas viagens de volta ao mundo, que haveria de transformar a sua vida para sempre. E organiza workshops de escrita de viagens, momentos em que partilha um pouco da sua experiência enquanto viajante e contador de histórias. Prefere aldeias sem asfalto aos grandes centros urbanos e, desde que não seja confinado a um resort, sente-se bem tanto na selva amazónica como no deserto central do Irão, nas montanhas do Tibete ou numa aldeia do interior de Portugal. Temos connosco hoje o Filipe Gomes. Fazendo um enquadramento também da conversa de hoje, do turismo slow, ele trata-se de uma forma de turismo que respeita as culturas locais, a história, o ambiente e valoriza a responsabilidade social enquanto celebra a diversidade e a conexão entre as pessoas, turistas com turistas e com as comunidades de acolhimento. Caracteriza-se pelo prazer da descoberta, aprendizagem e partilha. Esta desaceleração do ritmo de férias oferece oportunidades para interagir e conectar com as pessoas e com os locais a um nível mais profundo.
Isto facilita uma exploração mais detalhada do ambiente cultural em que as férias estão a ocorrer e resulta numa experiência mais gratificante e inesquecível para os participantes. Este, este estilo, esta vertente do movimento slow, o turismo slow, surge em contracorrente com a aceleração nas viagens, ao turismo de massas e às viagens rápidas. E podemos dizer que viajar devagar não está assente na quantidade de coisas que visitamos ou nas coisas que provamos, mas tem a ver com a forma de estar enquanto viajamos. Então, uma nova abordagem em relação à forma como viajamos, que requer mais presença, mais desfrutar e aprendizagens sobre o local que visitamos. Para dar início à conversa, começo por perguntar, Filipe, o que é que este conceito de turismo slow e de viajar devagar significa para si, tendo em conta também com o aparecimento das companhias de viagem low cost e acesso às viagens, se tornou algo mais banal e não tão valorizado. Ora, boa noite a todos. Antes de mais, dizer que me identifico totalmente com essa apresentação do conceito slow travel, apesar de nem sempre viajar dessa forma. Depois posso explicar melhor como se dividem as minhas viagens, mas essa é sem dúvida a forma de viajar que me dá mais prazer, porque, como eu costumo dizer, eu procuro mais do que ver, eu procuro viver os lugares. E isso só se consegue fazer tendo tempo e tendo disponibilidade para que aconteçam coisas. Que coisas? Não sei. Os lugares, as pessoas, os encontros é que vão ditar aquilo que, resumidamente, esta forma de viajar permite, que é ter experiências, que é uma palavra que tanto se fala agora no mundo do turismo, as experiências. No meu caso, é isso que verdadeiramente fica ao fim de uma viagem. Não é tanto, se calhar, a fachada lindíssima que eu vi ou a obra de arte que eu encontrei no museu, mas são mais aqueles encontros de café, de esplanada, de rua, de mercados, os imprevistos, os convites para casa de alguém que só acontecem se estivermos disponíveis para tal e tivermos tempo e abertura de espírito, claro. Mas para isso é preciso ter essa disponibilidade, é preciso ter essa vontade de estar, por oposição ao querer ver muita coisa. Quem viaja, principalmente quem viaja em tempo de férias, para mim, convém dizer que para mim as viagens não são férias. Para mim, eu viajo em trabalho para produzir conteúdos sobre as viagens, por isso tenho um olhar um pouco diferente da viagem do que a maioria das pessoas que provavelmente que está aqui a participar nesta conversa. Mas dito isto, aquilo que a maior parte das pessoas procura quando viaja é aproveitar ao máximo. Isso não tem mal nenhum. O problema é que, na minha ótica, que o aproveitar ao máximo de muita gente significa ver o maior número de lugares possível. E eu, através do Alma de Viajante, todos os dias recebo mensagens de pessoas a pedir dicas, sugestões, conselhos sobre os mais variados assuntos relacionados com a temática das viagens. E o conselho que eu mais vezes dou, por incrível que pareça, é exatamente esse: é viagem devagar, para as pessoas pausarem um pouco, diminuírem o número de destinos que querem visitar naqueles 5 dias, naquela semana, naqueles 15 dias ou um mês que seja, para tentarem viajar de forma mais pausada. Nós adiante teremos seguramente a oportunidade de falar das vantagens desta forma de viajar mais pausada, mas eu acredito sinceramente que, pelo menos para mim, enquanto contador de histórias, que é a melhor forma de viajar,
porque é onde eu encontro de facto a melhor matéria-prima para as minhas crónicas. Dito isto, e para terminar, eu acho que o aparecimento das companhias de low cost, como foi referido, e que tornou as viagens mais democráticas, como foi dito também, mais banais, se quiseres, eu acho que é uma coisa muito positiva e não tem nada a ver com o viajar depressa ou viajar devagar. Só permite é que as viagens sejam mais acessíveis a mais pessoas e isso é incrivelmente positivo, porque viajar abre-nos horizontes, dá-nos mundo e isso, enquanto sociedade, é benéfico como um todo. Agora, o que permite também é fazermos viagens mais rápidas, que são o oposto deste conceito que estamos aqui a referir. Mas eu não creio que tenha mal nenhum ir 2 dias a Paris e ver 3 ou 4 museus e voltar para cá. Não tem mal absolutamente nenhum. O meu apelo é quase sempre para que as pessoas tentem também experienciar o outro lado, a outra forma de viajar, com mais tempo. Agora, é evidente que nem toda a gente tem a oportunidade de dispor de 3, 4, 5 meses, um ano para viajar, mas é certo que mesmo nas viagens mais curtas é possível integrar estes conceitos que falou no início para aproveitar de outra forma, para estar mais em contacto mais estreito com os lugares, com as pessoas, para sentir, enfim, para experienciar, e voltamos à tal palavra, a experiência, que eu acho que é Exato. de facto o centro de agora do turismo. Ainda para mais agora, numa altura como a que vivemos, eu creio que dificilmente as pessoas voltarão a procurar lugares com grandes resorts e hotéis com milhares de pessoas. Esta é também uma oportunidade para repensar a forma como viajamos e como nos relacionamos com os lugares que visitamos. Claro que sim, claro que sim. Eu falei dessa relação entre as viagens low cost, porque também abre aqui espaço, não é? Por serem mais acessíveis para aquelas viagens por impulso, não é? Sem serem bem planeadas e que, não é? E também para alguma aceleração, como não é algo tão planeado e portanto, é tão acessível, bem, então vamos passar um fim de semana a Londres ou assim. Pode também não contribuir, não é? Como as pessoas não estão com este mindset, pode contribuir também para essa aceleração nas viagens. Foi só também esse apontamento que eu queria deixar. É isso. Ok. E agora gostava também que nos falasse como é que foi o seu percurso nas viagens, sempre teve este gosto, como é que tudo começou e como é que surgiu este seu projeto Alma de Viajante. Uma viajante fez há pouco tempo, sensivelmente 20 anos, a Entendo. origem do Alma de Viajante, na altura, não no formato blog, que esse conceito não existia, em 2001. Mas eu nessa altura trabalhava na área do multimédia, portanto, trabalhava com vídeo, som, imagem, programação, design. Eu, apesar da minha formação estar ligada à informática, eu descobri na área do multimédia um lado onde se podia ser criativo usando as ferramentas que a informática me forneceu. E, e aquilo que aconteceu, a melhor coisa que me aconteceu, que me levou até aqui, foi ter sido despedido. Foi das melhores coisas que me aconteceu na vida, foi ter perdido o emprego em 2003, porque eu andava há muito tempo a dizer em casa, qualquer dia despeço-me e vou dar uma volta ao mundo, mas na verdade nunca tive coragem de dar esse passo. E o despedimento foi o clique, que me faltava para eu ir atrás desse sonho e fazer essa viagem que, como a Diana disse, acabou por mudar a minha vida definitivamente. Um, e aquilo, durante essa viagem, portanto, depois de perder o emprego, tive alguns meses a juntar dinheiro, a fazer alguns pescados, a planear
essa minha volta ao mundo, que acabou por durar 14 meses, tempo durante o qual fui escrevendo crónicas para a revista Fugas do Público, sem compromisso de escrever até ao final, porque o editor não se podia comprometer com tantas semanas de viagem. E então, mas a verdade é que começamos com uma página, acabamos com 4, e quando eu regressei foi uma das coisas que eu decidi, foi enquanto for possível, eu quero viver das viagens, da escrita, da fotografia, ou melhor dizendo, eu dizia que eu queria ser dono do meu tempo. Não queria voltar para ter um emprego normal e um patrão. E o que aconteceu foi que durante essa viagem eu usei os conhecimentos que eu tinha na área da programação, do design, da fotografia, da escrita, etc. E dei ao Alma de Viajante, que tinha começado a criar em 2001, dei o cunho do blog e fui partilhando as crónicas da viagem e fotografias, e pela primeira vez eu percebi o poder da interação com quem nos lê do outro lado, o feedback cada vez que eu publicava uma crónica, e relembro que nessa altura não havia WhatsApp, nem Facebook, nem Skype, nem... Eu tinha que ir a cibercafés para mandar as crónicas para o jornal e para atualizar o blog. Não havia Wi-Fi, assim, nos hostels e nos hotéis e tal. Mas pronto, foi aí que eu percebi esta dinâmica de quem partilha conteúdo e quem está do outro lado. Foi muito interessante, aqueles comentários serviam quase como combustível para continuar a jornada. E o que aconteceu depois foi quando eu regressei, 14 meses depois, eu decidi de facto apostar então no Alma de Viajante e continuar a viajar e a criar conteúdos. Durante essa viagem, eu viajei totalmente neste conceito que estamos aqui a falar. Eu ficava o tempo que eu queria nos lugares. Se me apaixonava por um lugar, ficava bastante tempo. Se não gostava, ia embora. Se conhecia alguém que me fazia ficar, eu ficava. Enfim, tinha essa liberdade total para decidir o que fazer e onde acordar no dia seguinte. A única limitação, talvez, que eu tinha era não podia ficar, sei lá, um mês na mesma cidade, senão teria o editor do Fugas a chatear-me. Então, Filipe, nunca mais, não avanças, não continuas a viagem. Essa era, de facto, a única limitação. E foi aí que eu me apaixonei, de facto, por esta forma de viajar. Isto para dizer também que, desde essa viagem é o extremo, para mim, foi o extremo máximo do slow travel, mas eu já fiz, como produtor de conteúdos, já fiz muitas outras viagens com o objetivo específico de produzir conteúdos sobre, por exemplo, uma cidade, e vou 3, 4, 5 dias a uma cidade com o objetivo específico de conhecer os monumentos, as igrejas, os museus, os restaurantes, etc., para produzir conteúdos no Alma de Viajante sobre esse destino. Ou seja, e qual é a diferença? É que esse tipo de viagem é uma viagem de 100% de trabalho puro e duro com o objetivo de escrever, imagine, sei lá, as melhores coisas para fazer em Paris, por exemplo, ou os 5 museus mais fascinantes de Paris. Estão a entender? Produzir conteúdos práticos que possam ajudar as pessoas. Agora, não é isso que me dá mais prazer. Eu gosto mais de escrever crónicas de viagem, gosto mais de escrever sobre as pessoas que conheço, sobre os encontros e desencontros, os imprevistos, mas na minha atividade profissional tenho arranjado este mix, se quiser, entre viagens mais devagar, que é aquilo que eu gosto de fazer, e viagens mais rápidas, quando é para produzir conteúdos específicos sobre um destino específico. Mas o Alma de Viajante surgiu, voltando só um bocadinho atrás, antes dessa tal primeira volta ao mundo, o Alma de Viajante surgiu como uma forma de eu publicar escritos que eu ia publicando. Já nessa altura tentava escrever para revistas, às vezes conseguia, outras vezes não, ou coisas que eu escrevia para mim e acabava, pronto, e decidi criar o Alma de Viajante. Desde sempre se chamou Alma de Viajante, não me recordo porquê.
nunca me ocorreu outro nome. Ok. Mas foi aí que eu decidi publicar as coisas que me apetecia na altura, ainda antes de tornar esta forma de vlog. Mas pronto, sim, depois começaram as viagens, começaram a segunda volta ao mundo, já com crianças, com a minha filha, pronto, e enfim, e fui apostando cada vez mais neste formato que me dá a liberdade total de não ter que depender de terceiros, de patrões, de editores que decidem, para o bem e para o mal, não ter editores que decidem o que publicar, o que não publicar, acaba de ser, por ser às vezes um trabalho muito solitário, mas na verdade não o trocava por nada. Claro, imagino, é a sua paixão. Falou, e já agora falou do conceito do storytelling, não é? De contador de histórias, que também é algo que o apaixona. Uhum. E nessa primeira viagem de volta ao mundo, teve a oportunidade de fazer muito esse tipo de trabalho, acredito. Como Claro, foi mesmo viajar devagar, não é? Deve ter tido tantas experiências durante essa primeira, deve ter sido mesmo marcante. Se quiser partilhar. sim. É uma coisa engraçada, Diana, que eu agora, e às vezes reflito muito sobre isto, eu agora quando vou fazer uma viagem para um destino específico, vamos pegar no caso de uma viagem mais curta a uma cidade para escrever sobre essa cidade. Eu muitas vezes já sei os textos que eu quero fazer. E isso chateia-me, o que é um pouco um contrassenso, eu já saber o que é que eu quero escrever antes de conhecer o destino. Mas isto é a oposição completa a essa primeira volta ao mundo que a Diana estava a falar, porque aí o processo era exatamente o oposto, era eu em cada semana deixava as coisas acontecer, vivia as experiências dessa semana e chegava à terça-feira, sentava-me e pensava, ok, o que é que aconteceu de interessante nesta semana para eu contar? E a partir daí escrevia a história. Ou seja, o facto de eu querer partilhar a história não tinha influência nenhuma na viagem em si. E agora às vezes sinto que tenho, e isso incomoda-me um pouco. Tenho essa perfeita consciência, e por isso é que sempre que possível tento viajar com mais tempo, com menos planos, precisamente para dar tempo a que aconteçam esses imprevistos, esses encontros. Eu lembro, por exemplo, a Diana falou do facto de eu ter ido muitas vezes ao Irão e fui 21. Na altura eu liderava viagens para uma agência chamada Nomad, PT. Um, e o que eu dizia aos viajantes que vinham comigo, nós andávamos quase sempre a pé dentro das cidades. E imaginem Isfahan, que é uma cidade maravilhosa, íamos, sei lá, da Mesquita A ao Palácio B, eram ambos edifícios arquitetonicamente belíssimos, mas eu dizia-lhes, olha, vamos a pé do ponto A ao ponto B, são dois sítios fantásticos, mas no fim da viagem, o que vocês se vão lembrar é o que vai acontecer entre o ponto A e o ponto B, que eu não sei o que é, mas alguma coisa vai acontecer, porque os iranianos são incrivelmente hospitaleiros, curiosos, enfim, ou seja, e só tendo essa disponibilidade para deixar as coisas acontecerem, para falar com as pessoas sem medo, despir um pouco aquela capa protetora que todos temos quando estamos fora do nosso ambiente, sei lá, por exemplo, se eu estou num país estrangeiro e alguém vem falar comigo assim do nada, qual é a reação normal que todos temos? É, pá, o que é que este indivíduo quer de mim? Não é a primeira reação. E se não quebrarmos essa barreira defensiva e se não nos deixarmos ir, com o bom senso, claro que todos temos, o sexto sentido, enfim, provavelmente perdemos as melhores experiências da viagem. Pode ser só estar a tomar café 2 horas com aquela pessoa, ou ir a casa conhecer a família, ou ir jantar, ou acabar por ficar lá a dormir e conhecer a família toda. Enfim, para essas experiências é preciso, além de disponibilidade mental, é preciso tempo, como é evidente. Eu lembro-me, uma vez nessa volta ao mundo, ter feito algo que me arrependo até hoje. E não foi por constrangimento temporal, foi por uma má decisão.
estava no norte do Vietnã, em Sapa, a região montanhosa de Sapa, que tem umas minorias étnicas muito fotogénicas e muito diferentes e que me causava muita curiosidade. Mas estava nessa situação em concreto, estava num pequeno grupo, tinha organizado um trekking, já não me lembro, de 3 dias nas montanhas de Sapa. Eu lembro de termos ficado em casa de uma família e, e me terem convidado para ir a um casamento no dia seguinte. Eu disse que não podia ir porque tinha que continuar com o grupo. Enfim, lá está, tinha o compromisso de seguir no dia seguinte para não sei onde. E é uma decisão que até hoje me arrependo, mas porquê? Porque é que eu troquei um casamento que teria sido uma experiência única e fantástica por continuar o trekking que eu podia continuar sozinho no dia a seguir. Mas é preciso ter não só o tempo, mas também essa disponibilidade ou a sensatez de tomar a decisão certa no momento certo. Na altura pareceu-me acertado seguir viagem com os meus companheiros, mas passou, passou apenas um dia, ou se calhar nem isso, eu pensei, pá, mas que asneira que eu fui fazer, porquê? Né? Era uma oportunidade única. Pronto, e essas experiências que só se conseguem tendo essa tal disponibilidade para o slow travel, para um turismo mais próximo das pessoas, das culturas, o oposto, digamos, do turismo do Instagram, dos dias de hoje. Né? Exatamente. Sim, sim, e já falando desses aspectos, não é, que diferenciam os dois tipos de turismo, hum, fala-nos agora de quais é que são as vantagens para si, não é, de toda a sua experiência de viajar dessa forma, de viajar mais devagar, com Ah, tempo. sim. Olha, antes de mais, por incrível que possa parecer, há uma vantagem muito prática que interessa a todos. É que viajar devagar é mais barato. Não tenham dúvidas nenhumas. O elevado custo dos transportes dilui-se no orçamento diário de uma forma fantástica. Andar a mudar de sítio a cada 2 dias ou a cada dia é muito mais caro do que ficar uma semana num sítio. Isso não há dúvida nenhuma. E além de que, com o tempo, com os contactos que se vão fazendo com as pessoas, vão-se conhecendo, sei lá, os restaurantes bons e baratos, os, ou ficando vários dias no mesmo hotel, podem-se conseguir descontos, enfim. Há uma panóplia de vantagens financeiras sobre o ato de viajar mais devagar. Dito isto, é evidente que essa para mim não é a vantagem principal, não é por isso que eu viajo devagar, embora sendo naturalmente relevante. Para já, eu acho que uma das grandes vantagens é a oportunidade de conhecer a fundo os lugares que se visitam. Eu acho que é sempre melhor ficar muito tempo num sítio do que pouco tempo em 3 ou 4, não é? É como, sei lá, vir um amigo brasileiro, eu recebo muitos contactos de brasileiros que visitam Portugal com dicas. Eu moro em Matosinhos, ao lado do Porto, e é como alguém querer perguntar-me se meio-dia ou um dia chega para conhecer o Porto, né? E vão subir os Clérigos, ou vão visitar o Palácio da Bolsa, ou a Ribeira, ou uma cave de vinho do Porto, e o Porto está feito, entre aspas. É impossível conhecer uma cidade assim, não é? Ou seja, essa é uma vantagem óbvia, não é? O facto de ter mais tempo permite conhecer melhor os lugares, permite sentir os lugares, ou como eu disse há pouco, permite viver um pouco os lugares e não apenas ver. E permite uma coisa que para mim é fundamental, que é deixar o tempo correr sentado numa esplanada, num café, num banco de jardim. E sei lá, eu como contador de histórias, vocês não imaginam a matéria-prima que se consegue numa ou 2 horas sem fazer nada, só a observar o cotidiano de uma cidade, das pessoas, e não imaginam também, quer dizer, vocês se calhar aqui neste grupo imaginam que são todos apologistas do slow travel, né? Mas não imaginam também muita gente a quantidade de coisas que pode acontecer por uma pessoa se deixar estar
a oportunidade de interagir, as pessoas que podem meter conversa e daí criarem-se amizades, por muito efêmeras que sejam. Isto, um parênteses, cruza-se com outra coisa que tem a ver com o viajar sozinho ou viajar com outras pessoas, que é toda uma outra discussão. Mas neste caso, o viajar sozinho proporciona muito mais este tipo de interação, de experiências com outras pessoas, essas tais amizades. E depois permite, como eu disse também já há pouco, permite estar disponível para o imprevisto. Aquilo que eu não fiz em Sapa, no Vietnã, que é aceitar esse tal convite para o casamento, tendo tempo, permite estar disponível para isso, que são, aliás, e esses momentos de imprevisto são muitas vezes quando acontecem os melhores momentos de uma viagem, as melhores experiências, e no meu caso, a melhor matéria-prima para contar histórias. Ou seja, dar-se a oportunidade de aceitar convites para fazer coisas que não estavam previstas, como ir a um casamento, por exemplo, ou como ir jantar à casa de alguém, ou ir visitar algum lugar só porque alguém que conhecemos no hotel, no hostel ou numa esplanada sugeriu e que não estava no plano original. Enfim, eu acho honestamente que só há vantagens em viajar devagar. A única limitação, por definição, não é o tempo, não é? E eu compreendo que muitas pessoas, no tempo que têm para fazer a sua viagem de férias, quem tem um emprego normal e tem aqueles 22 dias de férias, quer ver o máximo de coisas possível, e eu compreendo isso. É algo que eu tento rebater, tentando fazer ver que se calhar não é assim que se conhece mais, né? Mas pronto, mas tudo é legítimo. Volto ao início da conversa, acho que mais vale viajar, nem que seja rápido, do que ficar em casa. Qualquer forma de viajar é melhor do que ficar no sofá. Dá-nos mundo, isso não tem preço. Mas sim, mas sempre que possível, acho que viajar devagar tem muitas vantagens. Ótimo, obrigada por esta partilha. Eu também resolvi aqui fazer uma partilha da minha parte, porque acho que é interessante para tornar isto mais uma conversa. E eu também tive assim uma experiência de uma viagem que poderia ter sido assim mesmo uma viagem com tempo, e foi uma viagem que eu fiz para Marrocos, que poderia ter conhecido assim um país, nunca tinha ido, um país diferente, mas acabou por resultar no oposto, porque foi um convite por parte de uns colegas que me convidaram, a mim e ao meu namorado, e eu também disse, ok, vou, mas organizas tudo, ele também já tinha ido lá, e eu vou. Ainda fomos, acho que fomos perto de 2 semanas, foi um bocadinho menos, mas quase 2 semanas, a Marrocos, e fomos ainda com algum tempo, mas não se revelou tanto tempo porque não houve um equilíbrio entre o tempo e os sítios a visitar, não é? Lá está a quantidade de coisas a visitar e a fazer, e aqui, e neste caso, principalmente a distância entre cada sítio, que foram sempre longas distâncias. E então resultou em muitos lugares em pouco tempo em cada local, mais tempo em viagem, e depois ainda por cima foi uma coisa surpresa que eu só estando lá é que eu me apercebi que, não é, passava 7 horas de carro em viagem para ficar uma noite depois no local. E ficámos em média uma noite em cada sítio, acho que só em 2 locais é que ficámos 2 noites, e fizemos assim uma grande volta. Começámos em Chefchaouen, fomos ao deserto, depois fomos para Marrakech. E o que é que resultou? Resultou em visitas super superficiais, super cansativo, não é? Mais horas em viagem do que propriamente a sentir o local, a cultura, ter novas experiências. E assim a memória que me ficou foi
no primeiro sítio em que ficámos, que foi em Chefchaouen, que ficámos 2 noites e em que eu decidi, estávamos à procura de um sítio para jantar e eu decidi fugir ali daquela praça turística, assim mais turística e tentar procurar outro sítio assim mais local para termos a refeição, para aproveitar, para ter assim uma experiência e foi daí, não é? De eu ter procurado fugir ali daquela rota normal que ao perguntar a um vendedor que estava lá na rua onde é que poderíamos ter um jantar assim mais local e ele disse, olha, podem jantar aqui em minha casa, a minha esposa pode-vos fazer o jantar. Então lá estava atrás dele, estava a sua casinha com uma mesa de plástico que eles improvisaram logo à porta de casa. Foi a esposa que cozinhou para nós. Nós mulheres pudemos ter a oportunidade de entrar dentro da casa, vê-la cozinhar, ver também como é que era a casa, tudo a dormir no chão. E tivemos ali, não é, um contacto mesmo com locais e uma experiência. Foi o melhor chá que eu provei em toda a viagem, foi feito por ele. E foi realmente por eu ter, não é, saído da rota e ter procurado. E desta viagem tão rápida ficou esta memória. Portanto, ficou esta memória e uma viagem podia ser, não é, com mais tempo, mais profundidade e mais aproveitar, acabou por se tornar uma viagem sem grandes memórias e com muito cansaço, ficámos doentes, pronto, foi assim. Queria também partilhar assim um exemplo, não é? Que já tive, já senti, e a partir daí também mudei muito e em termos das minhas viagens quero mesmo viajar devagar e poucos locais e mais tempo. É isso. Sobre isso, o que eu posso dizer é que dormir uma noite só num hotel é contra a minha religião. Pois, é isso. Foi mesmo super. Nunca tinha feito também uma coisa deste género e foi mesmo. Não foi nada positivo, nada positivo. Diana, eu Mas estou a pronto. ver, mas podemos seguir a nossa conversa. Estou só a ver aqui as perguntas Ah, sim, de sim, quem nos está sim. a ouvir e acho que há Claro, uma preocupação com o pós-pandemia que se calhar vale a pena claro que sim. falarmos mais adiante, né? Claro que sim. Eh, ok, vou só aqui ver em termos da. Ok. Eh, Aqui, em relação aos desafios, em termos deste estilo de viagem, em oposição ao estilo de viagem assim mais rápido, qual é que acha que poderão ser os desafios para as pessoas que têm esse estilo em conseguirem viajar desta forma? Eu também vi no seu artigo no blog que fala mesmo e que faz esta sugestão de viajar mais devagar, em que lhe perguntaram sugestões em relação a ir fazer uma viagem da Venezuela ao México em 15 dias e a volta ao mundo em 4 meses, Sim. que eu achei mesmo, e a sua descrição, eu bem, que coisa mesmo. Então gostava que partilhasse um bocadinho também acerca deste ponto. Isso, para quem não conhece, isso é um artigo que eu escrevi no Alma de Viajante chamado As Vantagens de Viajar Devagar ou algo parecido, em que eu dou esses exemplos de e-mails que eu recebi e aos quais tento responder. E um era uma pessoa que queria ir uma viagem na América Central entre o México e a Venezuela, no máximo em 15 dias. O que é que acha que eu não devia perder nessa zona? E outra eram umas pessoas que tinham começado a viajar, uma curta viagem de volta ao mundo, num mês já tinham estado em 3 continentes, feito 11 voos
eu estou a ler, não tenho isto na cabeça, e estado em 10 países, portanto, num mês em 10 países e em 18 hotéis diferentes. Portanto, o oposto de viajar devagar. Hum, os desafios, Diana, eu acho que o desafio mental para todos que têm uma ânsia enorme de viajar e para quem aproveitar ao máximo é ver o maior número de coisas possível. Eu acho que o desafio é mesmo mudar o chip, que não é fácil. Um, eu tenho grandes amigos que produzem também conteúdos tão bons ou melhores que os meus e que viajam de uma forma muito mais acelerada do que eu. E eu percebo as razões deles. Eles têm uma profissão normal, e viajam em todos os dias livres que conseguem ter, nas férias, nos fins de semana, portanto, para conseguirem, no caso deles também, produzir conteúdos, têm necessariamente que viajar desta forma mais acelerada. Mas para o comum dos mortais, que não escrevem lado nenhum, que viaja pela experiência pura e dura e não a partilha, eu acho que o desafio é mesmo tentar desligar, mudar o chip e experimentar. Porque eu acredito que as pessoas experimentando, ou muitas pessoas experimentando, viajar de uma outra forma, depois acabarão por seguir esta forma mais lenta de viajar. Agora, não é meu objetivo quando dou estes conselhos, ou estas sugestões, melhor dizendo, a quem me procura, não é meu objetivo mudar a forma de viajar de quem quer que seja. Como eu digo, qualquer forma de viajar, nem que seja ir uma semana para um resort tudo incluído na República Dominicana, é melhor do que ficar em casa. E digo isto de coração, acho mesmo. Um, o, o objetivo, o que eu digo sempre, mesmo essas pessoas que querem ir a uma semana para a República Dominicana, para um resort tudo incluído, é pá, tirem pelo menos um dia para experimentar, conhecer a localidade ali à volta, falar com pessoas. E o que eu quero dizer com isto é, ou o meu objetivo é ir colocando algumas sementes para as pessoas irem experimentando. Se calhar na próxima vez já saem 3 dias, se calhar na outra já nem vão para um resort e marcam a sua viagem sozinho e vão experimentando. Um, não quer dizer que toda a gente acabe por adotar um estilo de viagem mais consciente ou mais lento, mais sustentável até. Não quer dizer, porque há muita gente que, mesmo tendo a opção, prefere o frenesinho da viagem e da mudança constante de destino, e mais uma vez isso não tem mal nenhum. Agora, eu acho que aos poucos, e a pergunta era se as pessoas estão receptivas, né, também, ou os desafios. A pergunta era sobre os desafios. O desafio é mudar o chip. Eu já estou a pensar à frente se as pessoas estão receptivas a isso. Eu acho que sim. Mas também Sim. sim, mas também receptivas, sim. Eu acho que sim, que as pessoas estão receptivas a experimentar. E ainda para mais, eu acho que é uma das coisas boas que a pandemia acabou por trazer, com tudo de mal que teve, foi permitir-nos também, podemos falar disto com mais profundidade adiante, quando a Diana achar oportuno, mas permitiu-nos olhar um pouco para dentro também, permitiu-nos valorizar a chamada baixa densidade, valorizar a pouca gente, não é? Aquilo que antigamente, ou até há 2 anos, era uma desvantagem, de repente tornou-se uma mais-valia. Epá, não há ninguém à nossa volta, e que fixe. E antigamente, aí eu vou para aquela aldeia em Trás-os-Montes, não se passa nada, vou lá fazer o quê? E de repente isso tornou-se uma mais-valia. Portanto, eu acho que a pandemia acaba por trazer também algumas vantagens, de nos pôr a olhar para nós, a pensar o estilo de vida que temos, pôs-nos colocou muita gente a pensar, e se eu fosse, por exemplo, viver para o interior e mudar de vida, mais em contacto com a natureza, ter os meus filhos a correr,
e a alimentar as galinhas e a pôr as mãos na terra. Portanto, eu acho que a pandemia acabou também por ter este lado positivo de nos pôr a pensar no estilo de vida, cada um na sua vida, né? A pôr a pensar o estilo de vida que temos enquanto sociedade. Isso é capaz também de aos poucos ir afetando a forma como viajamos ou para onde viajamos. Agora, já que está a falar deste tema, da pandemia, aproveito também já para vir aqui algumas questões. Temos aqui a Daniela, sim, a Daniela que é do Brasil, que gostaria de saber quais as transformações que acredita que acontecerão com o turismo no mundo pós-pandemia. Olha, eu infelizmente não tenho muita fé na capacidade dos decisores políticos em mudarem alguma coisa na forma como gerem o seu território, as suas cidades. Apesar de haver alguns sinais encorajadores, por exemplo, Veneza acabou de proibir os cruzeiros de atracarem perto da cidade por causa de todos os danos que estavam a provocar à cidade. Mas, de modo geral, eu acho que vai depender mais de cada um e não de quem decide, porque a pandemia pode ser uma oportunidade para as cidades repensarem o tipo de turismo que querem, pode ser uma oportunidade para repensar o equilíbrio entre quem visita e quem vive na cidade, não é? Lisboa sofria antes da pandemia desse problema, o Porto estava a começar a sofrer também um desequilíbrio brutal, está tudo cada vez mais pensado para quem visita e não para quem vive a cidade no dia a dia. E é um equilíbrio que eu sei que é difícil de atingir, mas mais cedo ou mais tarde terá que acontecer. Agora, eu acredito mais é na nossa capacidade individual de olharmos para a forma como viajamos. E se calhar aos poucos vamos valorizando menos as albufeiras desta vida, nada contra a Albufeira ou Vila Moura ou o que seja, valorizando menos isso e valorizando mais as aldeias, as vilas, as pequenas terras, aqueles lugares onde as pessoas ainda fazem a diferença. Se há coisa que eu gosto enquanto viajante é de lugares pequenos. Sabe, Diana, aqueles lugares onde na manhã seguinte eu passo na rua e as pessoas sabem o meu nome, isso só acontece em lugares pequenos, não é? A última viagem que eu fiz, a única que fiz agora, aliás, em tempo de pandemia, foi ao México e estive num lugar onde senti isso, há muito tempo não sentia. Eu estar no primeiro dia, na tarde do primeiro dia, estar a caminhar e ouvir: Olá, Filipe, boas tardes. Alguém a passar de bicicleta e eu, epá, uma sensação tão boa. Isso não se consegue nas grandes cidades, só se consegue nos lugares pequenos, onde as pessoas falam, onde as pessoas sabem, perguntam o nome e se conhecem e têm tempo para se conhecer, não é? Eu acho que isso pode ser uma das transformações a acontecer no turismo, mas mais de forma individual. Eu a pensar na forma como eu quero viajar a partir de agora e não tanto como é que os decisores políticos, presidentes de Câmara, etc., se vão aproveitar esta oportunidade para repensar ou não as suas cidades e o turismo nas suas cidades. Isso não estou certo que vai acontecer, mas acho que em nós, em cada um de nós, há aqui um clique qualquer que esta pandemia ativou. Ótimo. Temos aqui também relacionado com a pandemia, temos aqui outra questão. A pandemia fez com que várias viagens fossem canceladas. Será que na fase pós-pandemia, ser de viajar, sair de casa, possa prejudicar as descobertas turísticas? Acha que haverá mais possibilidade de viver o slow travel ou o speed travel?
Não, eu não tenho uma bola de cristal, mas eu acho que vai demorar muito até o turismo voltar à loucura que se vivia em 2018, 2019. Hum, eu acho que as pessoas estão, de repente, acordaram a pensar, mais conscientes de todo o impacto que o turismo tem, de toda. Não é só, eu acho que nos tornamos mais conscientes também, não só naquilo que me pode acontecer em termos de saúde viajando, mas também aquilo que eu posso fazer aos outros por viajar. Eu acho que nos tornamos, este vírus fez-nos pensar também um pouco mais nesse aspecto, desde logo por questões egoístas de se calhar todos nós deixamos de visitar os pais ou os avós durante muito tempo, por precaução, por segurança, por medo, daquilo que nós poderíamos fazer a pessoas tão queridas. Eu acho que isso pode se extrapolar um pouco para a nossa postura perante os outros não familiares nos lugares que visitamos. Ou seja, eu não acho que de repente, agora a partir do dia X, toda a gente vai começar a viajar feito maluco. Não, não acredito nisso. Acho que o turismo vai voltar gradualmente. Eu próprio, que adoro viajar, vivo do trabalho que resulta das viagens. Quase não viajei ainda para fora de Portugal. Tenho viajado bastante em Portugal, bastante, alguma coisa em Portugal. Um, mas se haverá mais possibilidade de viver o slow travel ou o speed travel, como perguntava a Cristina, um, eu acho que continua a haver, eh, como se diz, mercado para todas as formas de viajar. Eu acho que isso não muda. Um, aquilo que muda provavelmente é a nossa relação com os destinos que visitamos. Ok. Temos aqui outra questão da Dália. Sendo líder de viagens e grupos, que desafios vivenciou para poder proporcionar momentos slow aos vários participantes, uma vez que cada pessoa tem o seu ritmo ou interesse? É uma pergunta muito, muito curiosa e inteligente, porque o, o principal desafio de um líder de viagens não é a parte logística da coisa, é mesmo a gestão do grupo, né? Gerir, e os grupos eram pequenos, eram 10, 11 pessoas no máximo, e gerir interesses diferentes e ritmos diferentes é um grande desafio. Agora, como é que se faz isso? Eu costumo dizer que as viagens que eu organizava, primeiro à Mongólia e depois ao Irão, era como era uma viagem como se eu fosse a viajar à minha maneira, em transportes públicos, a falar com pessoas, a ir a mercados, eh, só que em vez de ir sozinho levava 10 pessoas comigo, né? Ou seja, nós para proporcionar essa interação com as populações locais, eu raramente, por exemplo, alugava uma van ou um minibus para fazer o que quer que seja. Nós andávamos a pé, andávamos em autocarros públicos e não era para poupar dinheiro, era mesmo para proporcionar essas experiências. Um, e acreditem que em viagens 3, 4, 5, 6 horas, às vezes 7 horas, às vezes de autocarro, acontecem coisas, conhecem-se pessoas. Eu já vi um autocarro inteiro a dançar, nós, os estrangeiros e os locais, a dançar, a conviver numa viagem de autocarro normalíssima. Ou seja, acontecem sempre coisas. E a ideia, os momentos slow, um, acho, não tem só a ver com estar muito tempo nos sítios, porque isso nós não estávamos, não passava uma semana em cada cidade. Tínhamos 17 dias de viagem e um itinerário um pouco ambicioso, mas nunca dormíamos uma noite só num sítio. Isso também era verdade. Aquilo que se tentava fazer era proporcionar experiências e tínhamos tempo de facto, porque eu fazia porque isso acontecesse,
para nos sentarmos num parque, olha, por exemplo, no Irão havia um almoço que eu sugeria sempre fazermos um piquenique. Íamos comprar coisas e fazíamos um piquenique nos parques da cidade. E porquê? Porque é isso que os iranianos fazem. Às sextas-feiras, por exemplo, os espaços verdes de todas as cidades do Irão estão inundados de famílias a fazer piqueniques. E agora eu pergunto, que melhor forma de interagir com uma população, de conhecer a cultura, de conhecer as pessoas, do que pegar em meia dúzia sei lá, de comidas, de pequenas coisas, e uma toalha, ir para um desses parques, fazer um piquenique, e aconteciam sempre coisas. Acabávamos sempre a tomar chá com outras famílias, a conversar, daí às vezes surgiam convites para visitar alguma coisa ou para ir a casa, enfim, lá está. É esse tipo de momentos que tentávamos proporcionar. Como eu disse há pouco, mais do que o Monumento A ou a Mesquita B, eram as coisas que aconteciam entretanto, e fazíamos porque acontecessem essas coisas, porque é possível, lá está, gerindo as dinâmicas de cada um, o ritmo, os interesses, é sempre possível haver tempo para estes momentos slow, não é? Ótimo, e essa partilha foi mesmo muito essa experiência que proporcionava aos viajantes era muito interessante, sim, porque era mesmo uma oportunidade para estar em contacto com os locais e sentirem-se mesmo locais. E eu Presentes. tentava, atenção que depois também depende de cada um, há pessoas que se sentem mais confortáveis ou menos confortáveis. Claro, claro, O sim. objetivo é tentar puxar aqueles que se sentem menos desconfortáveis para fora dessa sua zona de conforto. Exato, exato. Enfim, mas Claro. acredito que fazer um piquenique num parque, num espaço verde iraniano, não é de certeza a experiência número um para algumas pessoas, mas para as outras, para aquelas que se deixam ir, é seguramente as experiências mais marcantes da viagem. Aliás, só um pequeno parênteses. Nessa viagem ao Irão, nós fazíamos refeições desde hotéis razoavelmente bons ou muito bons, até hotéis médios, pousadas ou tasquinhas. E a refeição mais elogiada no fim da viagem era quase sempre a refeição mais barata que nós fazíamos numa tasquinha de rua que eu conheci por indicação de um habitante local, em que comíamos com as mãos, sem grandes condições, mas era absolutamente fascinante, né? Pronto, e é isso, esse tipo de experiências, de coisas mais fora da caixa, pronto, que também só se conseguem fazer, lá está, tendo tempo, porque o tempo permite conhecer, conhecer melhor as cidades, os lugares que visitamos. No caso, eu, como já tinha ido muitas vezes ao Irão, fui conhecendo cada vez mais estes pequenos segredos. Mas isto aplica-se também noutra escala a quem viaja para um destino, não é? É evidente que se eu ficar 1 ou 2 dias numa cidade, se calhar não tenho tempo que alguém me indique um pequeno segredo, não tenho tempo de descobrir, mas ficar 5, 6, 7, 10 dias, há com certeza que vou descobrindo esse lado B da cidade, que provavelmente é tão ou mais interessante que o lado A mais conhecido. Claro, claro que sim. O tempo permite-nos esse tipo de entrosamento e aprofundamento sobre o sítio que estamos a visitar. Eu queria lhe perguntar só se podia partilhar assim algumas experiências memoráveis, dentre tantas que tem, de ter viajado desta forma. Mas, Diana, eu acho que as experiências vão todas bater a coisas como a que contou de Marrocos, porque tem a ver com pessoas, não é? Tem a Claro. ver com a disponibilidade mental para, para conhecer pessoas. Antes disso, só um pequeno parênteses. Nos meus workshops de escrita de viagens, uma das coisas que eu fazia é tentar pôr as pessoas mais à vontade no terreno, porque é daí que surgem as boas histórias.
Eu lembro de uma vez na Mouraria, em Lisboa, num workshop que estava a dar em Lisboa, na Mouraria estávamos a caminhar naquelas ruelas estreitinhas e estava um grupo de pessoas, 3 ou 4 homens, à porta de uma tasca. E aquilo que nós fazemos normalmente no nosso dia a dia é, no máximo, dizemos boa tarde e seguimos caminho, não é? Agora, eu como queria provocar alguma interação, porque é isso que eu faço naturalmente nas minhas viagens, eu disse boa tarde. Sei lá, imagino, já não me lembro, mas que lindo bairro que os senhores escolheram para morar. Uma conversa qualquer de circunstância. E um deles disse, ninguém é daqui. Aquele é de Setúbal, o outro é de Açores, o outro está montada a barraca. Fomos buscar umas malgas de vinho, ficamos ali à conversa e tivemos ali meia hora, pá, completamente imprevista, fantástica, conhecer as pessoas e, no meu caso, ter uma história para contar. Ou seja, e às vezes é só isto, é só dizer boa tarde, é só ter esta curiosidade em conhecer o outro, em interagir. Não é preciso, não é preciso nenhum dom específico, não é? Agora, o que é que isto permite? Para responder à sua pergunta, permite fazer exatamente aquilo que aconteceu em Marrocos. Permite, sei lá, lembro-me, a última viagem que eu fiz antes da pandemia foi à Arábia Saudita. E lembro-me de acontecer uma coisa, sei lá, estava numa uma aldeia de adobe muito, muito bonita e estávamos a visitar, eu fui com um colega jornalista, o Rui Batista, estávamos a visitar aquilo e a nossa curiosidade natural impeliu-nos a falar com os trabalhadores que estavam lá a arranjar uma das casas de adobe, a recuperar. E às tantas, eles chamaram-nos para ir com eles, fizeram sinal, já não sei, tipo comer ou qualquer coisa, e nós não estávamos a perceber nada. E quando tu não percebes nada do que está a acontecer, tens duas hipóteses. Dizes que não ou dizes que sim. E, e o meu instinto é dizer sempre que sim, porque eu acho que daí é que vão surgir as melhores experiências de viagem. E a verdade é que acabamos numa grande quinta, eles queriam de facto levar-nos para conhecer a quinta onde estavam alojados e dos patrões e não sei o quê, e acabamos por ficar lá horas e horas a conhecer tudo, a almoçar, a comer tâmaras, a beber chá. Acabamos por não fazer nada do que queríamos fazer, que era fotografar a vilazinha, a aldeia de adobe, mas isso acaba por ser insignificante e passar para o segundo plano face àquela experiência de entrar numa casa saudita e conhecer aquela família. Ou seja, os exemplos podem se multiplicar, exemplos deste género podem se multiplicar, porque a base é sempre a mesma, não é? É sempre disponibilidade para, não é? E depois pessoas, não é? Um, e histórias dessas tenho muitas um pouco por todo o mundo, porque eu acredito, honestamente, que as pessoas fazem os lugares. É disso é das pessoas que eu me lembro mais do que das fachadas ou dos monumentos ou das igrejas, é das pessoas. Eu acho que eu consigo ter memórias fantásticas de um sítio visualmente feio, mas onde eu conheci pessoas incríveis, hospitaleiras, que me abriram as portas. Consigo ter uma experiência muito mais positiva do que estar num sítio lindíssimo, maravilhoso, instagramável, como se diz agora, e estou rodeado de pessoas antipáticas e que parece que não me querem ali, entendem? Sim, sim, Um, claro que sim, claro que sim. E ficaríamos aqui muito mais tempo, não é? Mas já estamos aqui nos últimos minutos. Gostaria de deixar alguma mensagem a todos os presentes sobre a sua visão, sobre este seu mundo das viagens. não, o meu único conselho é ir. Ir. Ok, É o meu único, a única sugestão que eu dou. É evidente que agora estamos todos também mais preocupados, mais pensativos, apreensivos, e fazemos bem em estar. É preciso bom senso também e alguma ponderação antes de viajarmos. Eu tenho muitas viagens que quero fazer e que tenho naturalmente adiado, mas eu acho que não devemos deixar de viajar por causa da pandemia, por exemplo. Nós vamos ter que habituar.
Perdão, vamos ter que nos habituar a conviver com o vírus, tal como nos habituamos a conviver com a gripe e outras, não estou a comparar, atenção, mas como nos habituamos a conviver com a gripe e outras doenças. Hum, e não podemos deixar de viver por causa disso, não podemos deixar de viajar por causa disso, senão é a nossa saúde mental também que sofre um pouco. Hum, Acho que cada vez mais eu acredito que a estrada, e digo isto à minha filha, aos meus filhos, e faço para levá-los comigo sempre que possível, eu acredito mesmo que a estrada é uma grande escola da vida, e que nos ajuda a tornar a todos melhores pessoas, melhores seres humanos, mais tolerantes, enfim. E por isso o meu conselho é sempre ir. Nem que seja de forma rápida, de preferência de forma lenta, mas nem que seja num fim de semana, se for isso a única coisa possível, nem que seja num fim de semana, mas aconselho vivamente que as pessoas não deixem de viajar por causa do momento em que vivemos, evidentemente com ponderação. Ok, olha, muito grata por esta partilha tão inspiradora que nos irá inspirar a todos a refletir Passou muito sobre. rápido. Foi, nós ficaríamos aqui muito mais tempo, mas muito grata mesmo por todas estas suas partilhas e experiência de viagens e este olhar. Sobre as viagens e o modo de viajar que nos inspirou e vai nos levar a refletir ainda mais. Nada, e continuação de bom trabalho aí para o Slow Movement. Muito obrigada também. Agradeço também a todos os participantes, todos os presentes. No próximo mês não teremos conversas slow, mas iremos promover também a vertente ao longo do mês e voltaremos com uma nova conversa slow em setembro. Deixem-me só dizer para terminar, agradecer a todos a questão desse lado e colocar-me à vossa disposição através do e-mail, encontro-me no Alma de Viajante, para o que for preciso, eu faço sempre por responder a todos os e-mails, seja dicas, sugestões, o que seja, estou à disposição. Claro que sim, olha, muito grata também por essa sua disponibilidade. E terminamos assim mais uma conversa slow. Desejo a todos uma boa noite e até uma próxima conversa. Muito grata.